que você tem fugido de Deus? Por que você tem dado ouvidos à palavra, mas não a tem praticado? Hoje, nessa mensagem, neste Examinando as Escrituras, eu quero falar com você, que tem desprezado a vontade de Deus. Deus chamou você, Deus deu para você uma direção, mas você tem negado a eficácia da palavra que Deus deu para você. E eu vou confessar para você que essa palavra me vem ao coração, olhando o cenário que nós encontramos hoje no nosso país. Vamos trazer aqui para perto, para Pato Branco, para o Paraná. Nós estamos vendo num cenário do qual nós encontramos muitas pessoas capacitadas, pessoas às quais Deus levantou para a obra, Deus chamou para estarem congregando, para permanecerem em Cristo, mas devido a uma vida adversa ou a buscas incessantes de coisas as quais Deus não chamou você para fazer, você talvez hoje esteja vivendo totalmente averso àquilo que Deus queria para você. Eu escuto isso faz muito tempo. Deus tem um projeto, um plano para cada um de nós. Deus tem um projeto para você. Por mais que você talvez esteja ouvindo hoje o que eu estou falando, você pode estar em um presídio, você pode estar, talvez, como disse, encarcerado, você pode estar vivendo nas drogas, no alcoolismo, em vícios, em adultério. Você pode estar vivendo nos piores lamaçais do pecado deste mundo. Mas você tem a consciência que Deus não criou você para você viver na perdição. Deus não criou você para que você vivesse averso à sua vontade. Há uma vontade soberana, uma vontade que está acima da vontade do homem sobre a sua vida. E essa vontade é a vontade de Deus. E eu preciso conhecê-lo. A Bíblia fala em João 5,39 que nós temos que aprender a examinar, estudar as Escrituras, porque nas Escrituras nós encontraremos quem é Cristo, o que Cristo quer de mim e o que eu farei para alcançar a salvação. É isso que está descrito. Ele fala, olha, você quer me conhecer? Você quer saber minha vontade? Comece a examinar as Escrituras. Comece a dar tempo para a palavra. Comece a ter mais tempo para vir à igreja. Uma igreja santa que vai te ensinar. Não é a igreja que você vai chegar e vai ter 5 horas de cantoria, né? Vai ter 5 horas de música e música e música e 5 minutos de pregação. Não, você tem que estar num lugar onde você senta e aquela palavra é ensinar. Há um ensinamento da palavra e há uma revelação na palavra, onde Deus vai ensinar, vai te doutrinar, vai te trazer para a vontade de Deus. O Jonas, o homem que nós vamos falar sobre ele hoje, ele tinha uma vocação. Deus o escolheu para fazer uma grande obra. Diga-se de passagem, uma obra grandiosíssima. Em Jonas capítulo 1 começa a história do profeta Jonas. A história é curta, porém grande e relevância a história de Jonas. O Jonas era uma pessoa comum, como você, como eu, uma pessoa comum. E ele, por sua vez, recebeu uma palavra de Deus, uma direção de Deus. E olha o que diz essa direção. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Então, Jonas recebeu uma palavra. A palavra dizia a respeito de uma terra, de um povo que estava andando contra a vontade de Deus. Nínive era a capital da Síria. Ele tinha que chegar nessa cidade e anunciar que o pecado desse povo, o pecado dessa nação, era tão grande que Deus enviaria uma sentença contra eles. Então, a pregação de Jonas não era algo simples de fazer. Imagine você chegar, por exemplo, como um pastor, por exemplo, quando ele
é transferido para um local. Ele é enviado para chegar a um local, como está lá em Tito. A Bíblia diz que o Senhor nos envia, os pastores, para chegar nas cidades e os tais colocarem em ordem aquilo que está em desordem. Organizarem, estabelecerem o reino de Deus. Jonas foi enviado a Nínive para que ali, quando ele pregasse a palavra, quando ele abrisse a sua boca, por mais duro que parecesse aos ouvidos de quem ouvisse, e até mesmo duro para aquele que pregasse, eles teriam que ouvir aquela pregação. Porém, Deus o enviou. Deus chamou a Jonas. Só que ele, então, na sua consciência, ele decide pagar para fugir de Deus. Ele, sabendo de uma palavra, ele vai ali onde estão as embarcações e ele vê um daqueles navios que estão indo em contrário ao local onde Deus mandou que ele fosse, e ele paga um bilhete, ele compra um bilhete que o levaria para outro local. Ele iria para Tarsis, local diferente de onde Deus mandou que ele fosse. E vou te contar, estamos vivendo um tempo que as pessoas estão realmente negando a eficácia do chamado. Você tem um chamado, amigo. Ou amiga, você tem um chamado. Deus quer que você ganhe sua casa, Deus quer que você ganhe seus familiares. Deus quer que você pleiteie pelos seus. Mas muitas vezes estamos desprezando a voz de Deus. Deus nos manda evangelizar, Deus nos manda convidar para que busquem, para que venham até a casa de Deus, mas você tem sido aquela pessoa que tem negado o que Deus falou com você. E para piorar a situação, o grau, a instância a qual Jonas chega, que ele mesmo paga para fugir. E digo para você que ninguém será feliz em sua existência nesta vida sem que ela primeiramente esteja obediente a Deus. Ninguém estará realizado por completo sem que Deus esteja no controle da sua vida. E Jonas está desprezando a palavra. Hoje estamos com uma onda enorme de cristãos, membros das igrejas, esvaziando as igrejas, fugindo do seu propósito. Estamos vendo obreiros, aqueles que um dia foram chamados para cooperarem com os pastores, para o trabalho evangelístico, para o trabalho do templo. Estamos vendo os ministros de louvor. Ontem eu fazia um atendimento, talvez a senhora que eu visitei ontem vai se lembrar do que eu estou falando. Ela me contando com um pesar sobre o filho dela, que outrora andava com Cristo, cantava, tocava no altar da igreja e hoje está perdido na droga. Essa pessoa que ela já esteve no meio, no ambiente eclesiástico e se perdeu, ela, enquanto não voltar, ela nunca vai ser feliz. A droga não enche a alegria do coração, a bebida não enche o coração. Nada que ela faça poderá alegrar a sua alma. O único que pode alegrar a nossa alma é o Senhor. Só Deus pode completar a nossa alma. Só Deus pode nos abastecer, nos fortalecer. Note que o Jonas, ele pagou um preço para fugir de Deus. E eu vou contar para você que pagar para fugir de Deus será a pior das escolhas que você faz. Você tem um ministério a exercer, você talvez pense, pastor, eu já estou um tanto quanto velho ou velha, talvez não somente na idade, mas de tempo de obra. Pastor, eu sirvo a Deus desde criança, pastor. Eu acho que eu tenho que deixar que outras pessoas façam. Você vai se envelhecendo, você vai se autodenominando como alguém que já fez demais. Você, por exemplo, vê que Jesus, ele fez a obra até a última instância, até a última gota do seu sangue foi derramado. Ele fez a obra por completo. Ele não parou. Ele não vendeu-se. Nós temos que seguir a Jesus. Seguir o mesmo passo que Cristo, caminhar como Cristo andou. E o que mais me chama a atenção, que depois que alguém paga para fugir de Deus,
ela começa a sofrer as consequências. Agora a pergunta que eu faço para você, de maneira individual, e com quem eu estou falando, você sabe que é para você. Você conhece a Deus de verdade? Ou você procura Deus, o teu Deus que só faz algo para você quando você precisa? É o Deus que só faz algo quando você está necessitado. Quando está tudo bem, você não quer ouvi-lo, não quer ser usado, não quer aprender de Deus o que Deus quer da sua vida. Porque o Jonas, ele desprezou a Deus. Ele não ouviu o pedido do Senhor. Então ele tinha uma mensagem. Ele tinha uma mensagem para entregar. Você vê hoje pastores que não querem pregar, pastores que não querem se envolver com o evangelho, pastores que estão procurando falar de si mesmo, que já não tem mais o propósito do evangelho, não tem mais o propósito de Cristo, que estão pagando para fugir, estão procurando as zonas de conforto da sociedade para se ancorarem, para se segurarem neste local. Agora, quando isso acontece, essa pessoa perde a alegria dela. Escute o que eu vou falar. Você é uma dessas pessoas? Você está deixando a palavra? Você está jogando fora aquilo que Deus colocou na sua mão? Você está virando as costas para aquilo que Deus falou para você? Olha a consequência. Versículo 4, Jonas 1, versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava quase para quebrar-se. A tempestade que Jonas está enfrentando não é uma tempestade enviada do inferno, não é uma tempestade enviada por alguém fazendo uma mandinga, fazendo para você um feitiço contra a vida dele. O grande problema de Jonas é o Jonas. O grande mal da vida de Jonas é o próprio Jonas. Que você vê que Deus faz que haja uma grande tempestade naquele mar, porque o que Deus pediu que Jonas fizesse, ele estava revogando, ele estava deixando para trás a palavra de Deus, achando ele que se fugisse para outro local, Deus o esqueceria. Você esqueceu que Deus é onisciente, onipotente, onipresente? Eu fico pensando, por que você acha que consegue enganar Deus? Por que você acha que consegue fugir de Deus? Você pode fugir o quanto quiser. Aí você percebe, vamos trazer para os dias atuais, você percebe que você já teve um encontro com Deus, já foi batizado nas águas, já foi cheio do Espírito Santo. Mas você vai dormir, você tem crise de ansiedade. Você não dorme direito. Fica para um lado, fica para o outro, tá parecendo um bife na chapa, vira para cá, vira para cá, vira para cá e não dorme, não tem paz. Você não descansa mais, sua mente sempre está atribulada, sempre cheia de pensamentos, de coisas ruins, sempre negativo, sempre negativa. Porque para mim não tem jeito. Perceba que o teu afastamento da obediência ao que Deus pediu a você, você vai se afastando de Deus, mas você vai se tornando um incrédulo. Você vai se esvaziando e tempestades à sua volta a acontecer. Você pediu para estar no olho do furacão. Em contrapartida, nós vamos ler vários textos que houveram outras tempestades que homens de Deus enfrentaram. O próprio Cristo de Deus, o Filho de Deus, enfrentou uma tempestade. Só que ele estava indo em direção à vontade de Deus. E aquela tempestade era algo para impedir a ação de Deus numa cidade, para curar alguém, para libertar alguém. Veja que nós temos que encarar essas tempestades com o poder de Deus e dizer: eu repreendo esse tempo ruim que nós estamos vivendo, de pessoas se disfarçando de crente, mentirosos, enganadores. Eu repreendo este demônio que faz as pessoas se desviarem. Nós temos que ser esses que se levantam contra a tempestade, mas não aqueles que provocam a tempestade. Às vezes é o que está acontecendo com você. Você está provocando tempestades. Você está, como diz o dito, né?
Você está plantando o vento e quer colher o quê? Você está se afastando de Deus e acha que a coisa vai dar certo, vai continuar tudo bem na tua vida? Você está afastando-se do Deus Criador, Deus poderoso. Ele tem um propósito sobre você. E é duro para você fazer como Saulo fazia. Lembre-se quando Jesus esteve diante de Saulo, dizendo para ele: Saulo, Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Ou seja, duro para você é ficar dando murro em ponta de faca. Sabe por que você passa um tempo da tua vida e você volta a estaca zero? Sabe por que você sempre volta no mesmo lugar? Porque você é como Jonas. Você fica batendo de frente com a vontade de Deus. Deus chamou você para uma grande obra, mas você só tem pensado em você mesmo. Eu não tenho tempo hábil para falar toda a história de Jonas, mas eu não consigo enxergar em Jonas outro aspecto que fez com que ele se desviasse da vontade de Deus, senão que ele duvidasse de que Deus pudesse transformar o coração daquelas pessoas, senão que Deus pudesse se arrepender, quando esse povo se arrependesse de seus pecados, Deus os perdoasse. Quer dizer, o pregador perdeu a base fundamental. O pregador não acredita que Deus pode mudar as pessoas. Você, pai, não acredita que seu filho possa mudar. Você, mãe, não acredita que seu filho possa mudar. Você, marido, você, esposa, não acredita que o seu cônjuge pode mudar. Você foi perdendo a fé, você foi desanimando. Você foi desconstruindo o seu coração aquela força de Deus. Você não acredita mais numa mudança. E quando se fala da família, está difícil. Quem dirá dos familiares? Quem dirá dos alheios, né? Quem dirá das pessoas que não fazem parte da sua família ou que não têm do seu sangue? Aí, aquele povo não quer nada com nada, esses aqui vão tudo para o inferno. E você vai aceitar uma coisa dessa? Nós fomos chamados para a luz, fomos chamados para a salvação e não para a morte, não para a perdição. Você vai sentar de verdade, cruzar os braços e aceitar o que está acontecendo? Você vai aceitar saber que uma nação pode se converter? Você sabia que quando Deus falou com Abraão, ele disse: Abraão, você será pai de nações. Você pensou que num filho, numa conversão, uma nação pode se render a Deus. Agora, se você não crê mais nisso, você está se colocando no olho do furacão. Você está se colocando no meio da tempestade. E quando vem a tempestade, aí começam a quebrar as coisas à sua volta. Você começa a perceber uma queda na produção de trabalho. Você começa a perceber uma queda no amor na família, seu relacionamento começa a esfriar, o seu trabalho, que outrora era uma alegria para você trabalhar, hoje você não tem prazer de trabalhar mais. Tudo vai se quebrando. Você tinha prazer de cuidar do corpo, de fazer uma academia, de fazer uma caminhada, você começa a desprezar tudo à sua volta e tudo começa a se quebrar. Você tinha uma boa condição financeira, ganhava um bom salário, até hoje você ganha o mesmo salário, ganha um salário bom, mas isso não surte efeito mais. Você vive quebrado, como diz um ditado, igual arroz de terceira. Ganha bem, trabalha muito, mas não consegue conquistas, porque você está dentro de uma tempestade que você se posicionou dentro dela. Você quis estar neste local, você quis se posicionar contra Deus. Aí você vai ver os textos seguintes, eu vou ler agora um pouquinho mais, o versículo 5 em diante. Então temeram os marinheiros, aqueles que estavam juntamente com Jonas no barco, e clamava a cada um ao seu Deus. Deus minúsculo, porque eles tinham várias pessoas e uns criam em vários deuses, e assim eles clamavam aos seus deuses que eles acreditavam. E lançavam no mar as fazendas, as coisas que estavam ali, as riquezas, as roupas, os alimentos, e lançavam fora tudo que estava no navio, eles jogavam fora, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. A pessoa que ela se afasta de Deus, ela entra num profundo sono existencial. Já ouviu falar daquelas pessoas que são sono?
A pessoa que é sono é aquela pessoa que está vendo tudo acabar. Está vendo o casamento acabar, está vendo a vida financeira ser destruída, está vendo dentro da sua casa, a casa que outrora era uma bênção, tudo bem organizada, bonita, os móveis da sua casa estão tudo quebrado, as paredes tudo riscada, você está vendo a chuva caindo, as goteiras caindo dentro de casa, você está vendo todas as coisas naturais e também a sua vida espiritual ruir. Você vai percebendo isso, que você perdeu o prazer da vida. Veja o que está escrito aqui. A Bíblia fala que ele caiu num profundo sono, que a pessoa fica inerte. Ela não tem coragem de fazer mais nada. Ela não acredita que possa mudar. Ah, pastor, isso aqui sempre foi assim e vai ser sempre assim. E é exatamente por esse pensamento que você está vivendo uma vida medíocre. Sabe o que é uma vida medíocre? É uma pessoa que está vivendo mediana. Ela pode melhorar, mas ela prefere ser medíocre. Ela prefere continuar aceitando a situação como está. Ela prefere obedecer os seus ímpetos. Você veja que para você, é como o Salomão disse lá em Eclesiastes 2. Ele fez tudo para ele. E no fim ele percebeu que tudo era vaidade. No fim ele chegou ao ponto de entender que tudo que ele fez não encheu o seu coração de alegria. Não o motivou. Por que que isso aconteceu? Porque o Salomão achou que se tivesse todas as conquistas, todo o dinheiro do mundo, resolveria a sua vida. O Jonas achou que fugir do Senhor seria para ele caso de ele ficar em paz. Só que Deus está chamando, filhão, você está dormindo. Você está dormindo. Ô dormente, acorde. Dormente, abra os seus olhos. Abra os seus olhos antes que seja tarde demais. Você vai aceitar seu casamento acabar, irmã? Ah, pastor, ele já arrumou outra. Se você o ama e você sabe que a senhora sabe que ama ele, perdoe. Convide esse homem, vamos buscar Deus, vamos para uma igreja, vamos aprender o que Deus quer para nós, vamos vencer essa etapa ruim da nossa vida. Vamos vencer essa fase difícil. Só que você está como Jonas, dormindo um profundo sono. Isso que me deixa intrigado. Tua vida está de mal a pior, você cada vez pior na sua situação e você está dormindo. Você não faz nada. Eu chamo aqui todos os dias nessa televisão, nas redes sociais, nós estamos convidando pessoas. Venham para Cristo, venham para Cristo. Em Cristo você tem solução, mas você fica dormindo. São milhares de pessoas que todos os dias estão aqui pela TV. E você que é aqui de Pato Branco principalmente. Estamos aqui, a sede regional aqui em Pato Branco. Você deveria estar congregando, deveria estar aprendendo. Mas você prefere falar, não, eu não vou para a igreja porque eu já vi muita coisa errada na igreja. Agora eu pergunto para você, se alguém olhar para você, vai achar só coisas certas? Ou você se acha perfeito? Por esse motivo você vê, tem gente dormindo. E sabe quem colocou você? Sabe qual que foi o berço? Sabe quem que pegou o bercinho e ficou assim, ó? Sabe? Sabe quem ficou ninando você no berço? Satanás. Satanás. Foi o demônio que está ninando você nesse pensamento. E você está dormindo. Você está dormindo tranquilamente. Quem está colocando esse sentimento em você é o diabo. E você está gostando disso. Porque não exige de você, você não tem que fazer nada, você pode fazer as coisas do seu jeito. Aí, e o pior acontece, aí chega um momento que a vida começa a cobrar a gente. Você querendo ou não, vai chegar um momento da tua vida que a vida vai trazer perguntas, a vida vai começar a cobrar você, pessoas à sua volta, coisas vão acontecer para você despertar. Diz o versículo 6, e o mestre do navio chegou-se a ele e disse, que tens dormente? Levanta-te, invoca teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia, cada um ao seu companheiro, vinde, lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Deixa eu explicar uma coisa para você. Dentro deste barco que estava indo para Tarsis, o culpado de tudo que está acontecendo ali é o Jonas. O único que servia ao único Deus verdadeiro, o Senhor dos Senhores.
Quem servia a Deus de verdade, o único Deus verdadeiro, era o Jonas. Só que ali em sua volta, todas as pessoas que estavam nessa embarcação serviam a outros deuses. Você critica aquele que vai lá para aquela religião, que vai lá para os atabaques? Você critica aquele que vai lá acender vela, que vai bater cabeça, que vai fazer passe? Você é contra isso. Só que estas pessoas, elas dão crédito como se aquilo fosse Deus. E é um demônio que está ali. Porque só existe um único Deus. Mas você que conhece o Deus verdadeiro, que ouviu o verdadeiro Deus, o Senhor dos Senhores, você não está buscando a Deus. Aí você vai ver aquele que busca lá, eu não vou dar nomes aqui para ninguém se sentir ofendido, mas eu vou usar, biblicamente falando, você vai ver gente buscando a Baal, e estão lá buscando a Baal. Como está no dia lá que Elias esteve diante dos profetas de Baal, os profetas de Baal, em favor daquele Deus mentiroso, aquele demônio chamado Baal, eles cortavam os pulsos, cortavam o seu corpo para poder sacrificar aquele Deus. Eles estavam ali devotos mesmo. Apesar de ser um demônio, eles estavam ali se devotando a eles. Por isso que a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais rápidos, mais ágeis, mais hábeis que os filhos da luz. O que busca o demônio está lá buscando com toda a veemência. Não, porque você tem que trazer 1 litro de pinga, porque você tem que trazer um charuto, porque você tem que dar aqui um valor aqui para mim fazer um trabalho para você. A pessoa faz tudo, ela vende a casa para fazer isso. Aí está o crente dormindo, fugindo de Deus. Veja que o dono da embarcação, o mestre que estava ali, fala, viu? Ô dormente, por que você não está buscando o seu Deus? Está todo mundo aqui clamando ao Deus que crê, por que você está aí dormindo? Veja que o verdadeiro cristão que se desviou, ele tem poder de Deus quando ele abre a boca. Mas enquanto você está calado, a tempestade está a ponto de destruir você. Está todo mundo vendo. Você sabia? Eu gosto de explicar uma coisa. Quando você ora em nome de Jesus, a Bíblia fala que os demônios eles têm que fugir. Eu tenho que resistir o mal, eu tenho que orar com autoridade. Você sabia quando você tem medo de enfrentar o demônio, ficam dois medrosos? Está o diabo do lado de lá com medo e você do outro lado com medo. O que tiver menos medo vai ganhar. Como assim, pastor? Como assim o diabo tem medo? Sim. Porque o dia que você se levanta desse sono, dessa preguiça espiritual, você manda o demônio sair. Ele é obrigado a sair. Ele é obrigado. Não é uma questão de talvez, ele é obrigado. Porque no nome de Jesus, todo joelho se dobra e toda língua confessa que o Senhor é Deus. Agora, você vai ficar com medo de enfrentar você mesmo? Entenda que se você estiver em Cristo, nova criatura você é. Então veja que, apesar de ter o verdadeiro Deus, ele está perecendo. Você conhece a Deus de verdade? Conheci, pastor, mas hoje eu estou afastado. Sabe por que você está afastado? Porque você não tem coragem de levantar e pedir perdão e voltar a fazer o que Deus mandou. Agora, você já deve imaginar o que aconteceu. Porque até aqui, se nesse momento o Jonas pregou, o mestre do barco falou, viu? Você tem que clamar a Deus. Tá cheio de gente tentando empurrar você para cima, fazendo você buscar a Deus e você não quer. Você escuta o pastor, você escuta um amigo, todo mundo está falando para você, tudo que você escuta é de Deus. É Deus te chamando e você está refugando. E o pior vai acontecendo o pior. O versículo de número 7, e dizia cada um com o seu companheiro, vinde, lancemos sorte, para que saibamos que causa veio sobre este mal sobre nós. E lançaram sorte e caiu sobre Jonas. Então disseram, declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde você vem, qual é a tua terra, de que povo que és tu? Ele disse, eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e disseram, por que fez isso com a gente? Por que tu fizeste isso? Pois sabiam os homens que fugiam diante da face do Senhor, porque ele o tinha declarado. Então, os homens que estão com ele conseguiram perceber o que Jonas não percebeu. O Jonas fala, viu gente, está acontecendo isso aqui
porque Deus está me deixando passar por isso. Nós todos estamos sofrendo, porque eu deixei de buscar a Deus. A senhora que desviou no meio do caminho, você está vendo seu casamento acabando, seus filhos se perdendo, por conta do seu desvario, você se deixou levar. Por causa de uma picuinha, você deixou de congregar. Por causa de uma desavença, você deixou de buscar. Você tem melhorado? Porque o afastamento de Jonas melhorou as coisas para ele? O afastamento de Jonas trouxe ele para a luz ou levou ele para as trevas? Para onde você vai, amigo? Amiga, para onde você vai? Onde você vai chegar? Aí então eles pegam o versículo de número 11, que faremos então, e nós para que o mar se acalme, porque o mar se eleva e engrossa cada vez mais, ou seja, cada vez piora mais. E ele disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então, pegam o Jonas, colocam ali na ponta do barco, lançam ele no mar, e ele então é engolido por um grande peixe, uma baleia. Só que o que me chama a atenção em toda essa mensagem é ter a percepção de que mesmo Deus falando com você, você continua inerte, você não está disposto a obedecer a Deus. Você ainda quer ficar achando que agir do jeito que você está agindo, que sempre deu ruim, sempre as coisas terminaram ruim, você está insistindo em fazer o que vai fazer mal para você. Agora, se ele sabia que aquela embarcação afundaria por conta da desobediência dele, o que era mais fácil? Pedir, mestre, o mestre do navio, o capitão, volte com este barco novamente, volte novamente com este navio, porque eu preciso tomar o rumo certo, aí vai acabar a tempestade. Não era mais fácil isso? E para que acalmasse a tempestade, com certeza o capitão do barco voltaria, mas ele preferiu excluir-se a si mesmo. E é o que está acontecendo hoje. Estamos vendo igrejas esvaziando, pastores deixando o pastorado, obreiros deixando o ministério. Estamos vendo ministros de louvor que dedicaram sua vida a louvar a Deus, indo tocar no mundo, tocando para que o diabo dance, tocando para que o diabo se alegre. Outrora, Deus falou com você e você negou. Você vai dormir até quando? Até quando você vai estar dormente? Até o dia que a sua alma for requisitada no inferno? Abra seus olhos, amigo. Abra seus olhos, amiga. Deus está chamando você. Você tem um chamado para ganhar a sua casa. Você tem um chamado para falar de Jesus. Você tem um chamado para estar diante de Deus. Não fuja do Senhor, porque vai ser a decadência da tua vida. Vai ser a pior das decadências da tua vida, é fugir de Deus. Não fuja do Senhor, porque de Deus ninguém escarnece. Amém? Eu quero orar. Orar por todas as pessoas, em especial para as senhoras que desejam a maternidade, que querem ser mães. As senhoras que são casadas e querem ter filhos. Feche os olhos. Pai querido e amado, em nome de Jesus adentramos a tua presença. Sei, ó Pai, que não é por muito falar que somos ouvidos, mas eu venho mais uma vez com insistência, pedindo ao Senhor, ó Pai, que o Senhor vá até a pessoa doente, a pessoa enferma, a pessoa acamada, a pessoa que está hospitalizada, a pessoa que está inerte, que está sabendo que deveria tomar uma posição, mas não está tomando, que deveria tomar uma atitude, mas não toma alguma atitude. Jesus, coloque nas águas uma unção e consagre estas águas para que aqueles que beberem dessas águas sejam livres, sejam libertos de toda enfermidade. Oro também, Jesus, em especial, no mês das mães, eu oro em favor desta senhora casada que há muito tem esperado o seu filho, que tem esperado a gestação e a gestação não chega. Jesus, eu peço ao Senhor agora, toca, meu Pai, na parte íntima, toca nas trompas, nos ovários,
Meu Deus, arranca as síndromes de ovários policísticos, tira os cistos, tira os miomas, tira, meu Pai, a endometriose, tira tudo aquilo, ó Deus, que está impedindo a gestação dessa mulher, até mesmo, ó Pai, se for o caso do cônjuge, o homem, ó Deus, que está com uma dificuldade. Jesus, que o Senhor toque agora neste casal e eles sejam curados, ó Pai, e que a semente, que a vida, que é o seu desejo, tu disseste, ó Pai, que nós deveríamos povoar a terra, que nós tínhamos que deixar herança nessa terra. Pai, dê essa alegria para esta mãe. Dê alegria, porque eu já declaro ela como mãe. Declaro ela como uma senhora já grávida, porque eu creio, Jesus, que o Senhor fará uma grande obra, tanto na esposa quanto no marido, para que outrora nós aqui estejamos mostrando o testemunho desta senhora, da qual ela aguardou e Deus a respondeu. Assim eu peço que nessa água haja unção, uma unção tremenda para curar, para libertar, para operar maravilhas, e que aquelas senhoras que desejam a madre, ao beberem desta água, sejam curadas e elas então passem a gestar, a ter o seu filho e seja uma bênção em nome de Jesus. Se você crê, diga eu creio e beba comigo desta água em nome de Jesus. Bendito seja o nosso Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Convido você a estar com a gente na nossa igreja hoje, às 19h30, no bairro Planalto, na rua Edmo Belmiro Pastro 450. Rua Edmo Belmiro Pastro 450, no bairro Planalto. Terça-feira, 7h30 da noite. E amanhã, quarta-feira, eu estarei na igreja 9, 14 e 19h30. Os 3 horários eu estarei presente. Preste atenção que eu vou falar para você. Amanhã vou estar orando e apresentando para a igreja, quando o povo chegar à igreja, eu quero falar sobre quebra de maldições. Pastor, eu vivo uma maldição de família, pastor. Todo mundo na minha família começa uma vida e se separa. Todos da minha família vivem doentes. Pastor, na minha casa todo mundo é alcoólatra. Então nós vamos aprender da palavra e vamos orar para que essas maldições caiam por terra. Então eu espero você em um dos horários, na rua Silveira Martins 44, no centro de Pato Branco, 9, 14 e 19h30, tá certo? Que Deus abençoe você, abençoe sua casa e sua família. Permitindo Deus, eu volto aqui amanhã e anuncio a palavra de Deus para você e para sua casa, tá certo? Que Deus te abençoe, um forte abraço a todos e até amanhã, em nome de Jesus. Tchau!